Equilibrando sua vida, dia 39. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3,17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. No grande mandamento e na grande comissão de Jesus, essas duas declarações resumem os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus. Então, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Então, seu propósito é demonstrar amor às outras pessoas, por meio do ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai, por meio da comunhão. Quinto, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos temos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Façam um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. A Bíblia diz:
É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. As maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Salmo 56:8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito, para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado por muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Tiago 4,17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos. A preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer amar a Deus, adoração, e a amarem uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão.
Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus, hoje, chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E, em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode, hoje mesmo, começar a viver com propósitos. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar: Efésios 5:15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim?